Olá! Continuando essa série sobre diversificação de investimentos, o tema desse vídeo número 3 é sobre diversificação de produtos, ou melhor ainda, diversificação de classes de ativos. Bem, no mercado financeiro existem diversas classes de ativos, tanto em renda fixa como em renda variável. É interessante citar, antes de partirmos para os ativos em si, para os produtos, apenas diversificando essas classes, você já consegue a tal diversificação tanto de liquidez quanto de risco, porque algumas classes têm mais risco, outras menos, então trabalhando com diferentes produtos, certamente o investidor vai conseguir maior segurança e maior rentabilidade. Quais são as classes? Basicamente 4 grupos, que são os títulos públicos, as emissões bancárias, as emissões de crédito privado e os fundos de investimento. Na renda variável, muita gente pensa que só existe bolsa ou ações. Não, também existe opções, futuros, termos, outros produtos. E a gente vai falar sobre elas na sequência. Então vamos começando com os títulos públicos federais, também conhecidos como Tesouro Direto. Importante citar, muita gente fala assim, eu invisto no Tesouro Direto. Errado. Na verdade, quando você diz que investe no Tesouro, ou no título público, ou no Tesouro Direto, você está investindo nos títulos públicos federais. O Tesouro Direto nada mais é do que uma plataforma de negociação onde você compra e vende os títulos públicos disponibilizada pelo próprio Tesouro Nacional, Existem outras plataformas das corretoras onde você compra e vende os mesmos títulos na mesma taxa, no mesmo custo. Então, Tesouro Direto é apenas uma plataforma. Bem, os títulos públicos são interessantes porque é possível você investir em todos os indexadores, ou seja, CDI, IPCA mais pré, IGPM mais pré, ou pré-fixado puro, somente através do Tesouro. Ele permite essa diversificação de indexadores conforme os diversos títulos disponibilizados pelo Tesouro Nacional. Então vamos falar um pouquinho sobre eles. Antes disso, é importante saber o seguinte: qualquer título público tem liquidez diária. Bom, aí o investidor pode falar, legal, então somente no Tesouro Público, no Tesouro Nacional, eu consigo uma carteira diversificada e com uma reserva de emergência. Cuidado! Em teoria, você tem liquidez diária sim, só que a maioria dos títulos públicos ou do Tesouro Nacional tem volatilidade, ou seja, tem risco. Então você pode sim ter prejuízo investindo no Tesouro. Logo, não necessariamente você pode utilizar o Tesouro como uma reserva de emergência, mas existe sim um título ali dentro que serve para fins de reserva de emergência, que é a LFT ou o Tesouro Selic. Uma outra característica dos títulos públicos é possuir o mercado secundário, ou seja, tem título ali com liquidez, com vencimento 2020, 2025, 2030, 35, 40, 50, 55, tem títulos com mais de 30 anos até o vencimento e que você consegue vender amanhã. Só que quem vai dar o preço na hora de sair é o mercado em geral, que a gente chama no mercado financeiro de mercado secundário. Então você pode ter um ágio, que é um ganho extra, ou um deságio, que é um pênalti ou um prejuízo na saída. Eu vou falar um pouquinho mais quando eu estiver falando de cada um desses títulos. Então o primeiro deles, vamos falar sobre o Tesouro Selic ou a ex-LFT, que é a letra financeira do Tesouro. Esse é o único título pós-fixado oferecido pelo Tesouro Nacional. O que significa pós-fixado?
que ele acompanha a taxa de juros básica da economia, Selic CDI. Quer dizer que investindo num Tesouro Selic ou na LFT, se o governo aumentar os juros, os seus investimentos vão render mais. Se os juros caírem, os seus investimentos vão render menos. Como esse título ele acompanha a taxa de juros da economia, você não corre risco de sofrer um deságio ou um pênalti na saída. Então, se você está olhando lá na telinha, lá no sistema da sua corretora, eu tenho 100 mil aplicado numa LFT ou Tesouro Selic. Existe o risco de eu vender esse título por menos do que os 100 mil? Não. Você vai vender pelos 100 mil, vai pagar o imposto de renda conforme a escala regressiva e não existe o risco de nada de custo além do que o imposto, tá certo? O segundo título público é a NTN. E aí você tem várias classes, tem a B, tem a C, B, IPCA, C, GPM, tem a F que é pré-fixado, mas enfim, vamos falar sobre a NTN. A NTN tem a característica de pagar juros semestrais, tá? Salvo a NTN principal, que não paga juro semestral. O mais conhecido então ele só vai pagar juros no vencimento, tá certo? Bom, o mais conhecido nessa classe das NTNs é a NTN-B. A NTN-B, ela paga IPCA, que é a medida oficial de inflação no Brasil, mais uma taxa pré-fixada. Bom, aí o investidor que já usa o Tesouro para investir, ele sabe que essa taxa entre os diversos vencimentos, seja 2019, 2020, 2025, 2030, 2040, 2050, ela varia, mas varia muito pouquinho. Ela é muito próxima entre um vencimento e outro. Só que cuidado. Uma NTN de vencimento curtíssimo, ela tem pouca oscilação em relação a uma movimentação na taxa de juros básica da economia. Já uma NTN 2050, você pode perder 10% ou ganhar 10% da noite para o dia, conforme oscilarem os juros, da taxa Selic CDI. Então, são bem diferentes nesse sentido de oscilação. Agora, a característica dele é pagar inflação mais uma taxa pré, distribuindo ou não juros semestrais. Por fim, existe o Tesouro Pré, às vezes LTNs, ou Letra do Tesouro Nacional. Bom, Tesouro Pré nada mais é do que um título pré-fixado. O investidor sabe exatamente qual a taxa de juro que ele vai receber ao longo dos anos. Esse título também existe risco de perda, ou seja, tanto a NTN quanto a LTN não serve como reserva de emergência, mas serve sim como diversificação. Você pode escolher diversas NTNs, algumas mais curtas, outras mais longas, e assim você controla essa volatilidade, oscilação da carteira de investimentos. Então, sobre o Tesouro, brevemente é isso. A próxima classe de ativo de renda fixa são as emissões bancárias. E existem vários produtos nessa categoria, mas eu vou focar nos mais conhecidos, tá? Pela pessoa, a gente chama de pessoa física, ou investidor comum, eu, você, a maioria dos seus amigos, porque outras classes são mais utilizadas pelos institucionais, que são gestores, fundos, enfim. Então, sobre as emissões bancárias, eu vou falar sobre CDBs, LCIs e LCAs. Na verdade, todos esses três ativos têm literalmente o mesmo risco. Então muita gente pergunta, não, mas a LCI é mercado imobiliário, então tem mais risco do que um CDB. Negativo. Tanto a LCI quanto a LCA como o CDB são dívidas de algum banco. Então para o banco, ele vai financiar o agronegócio através da LCA, se ele emite uma LCA, ou ele vai financiar o mercado imobiliário quando ele emite uma LCI, ou ele vai fazer qualquer coisa quando ele emite um CDB. Mas para você, investidor, tanto faz. O seu risco é o próprio banco e, no limite, o FGC. Então, a grande característica do mercado
de emissão bancária é a proteção do FGC até 250 mil por emissor. Bom, nessa classe de ativo, qualquer um deles, o CDB, LC, LCA, pode ser pós-fixado, ou seja, acompanhar o CDI, pode ser pré-fixado, uma taxa pré-definida no momento da aplicação, ou pode ser IPCA ou IGPM+. Então você tem também todos os indexadores nessa classe de ativos e você pode fazer carteiras diversificadas tanto em liquidez como em rentabilidade e tipo de indexador. Mas existe uma grande diferença entre as emissões bancárias e o título público, e depois a gente vai ver o título privado, que é, eu já citei anteriormente, as taxas oferecidas nos títulos públicos, tanto curtas quanto longas, são bastante similares. Já nas emissões bancárias, não. Se você tem um CDB de liquidez imediata, isso vai render próximo do CDI. Pode ser um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Quando a carência desse investimento serve tanto para CDB, LC e LCA. Se a carência for para um ano, então, estou dando exemplo, tá? Não estou dizendo que essa é a taxa, mas, por exemplo, esses emissores vão pagar 110 do CDI. Se for para 3 anos, eles vão pagar 120 do CDI. Lógico, qualquer um desses títulos não tem resgate antecipado. Se a carência é um ano, o investidor vai ter que respeitar essa carência. 2 anos, 3 anos e assim sucessivamente. Não teria o menor sentido o mesmo emissor oferecer taxa maior num título com liquidez mais curta, tá certo? Então essa é uma outra diferença. Por fim, temos os títulos de crédito privado, onde a única diferença é título público é quando você empresta o dinheiro para o Tesouro Nacional, para o governo. Emissões bancárias, você empresta o seu dinheiro para um banco, seja grande, seja médio, seja pequeno. Crédito privado, você está emprestando o seu dinheiro diretamente para as empresas, que não os bancos, tá? E aí você tem os principais ativos nessa classe, né, de crédito privado são debêntures, CRIs e CRAs. Normalmente, esses ativos de crédito privado rendem mais do que os títulos públicos e mais do que as emissões bancárias. Se não fosse assim, não faria sentido, então ficaria com o título público. Eles têm a vantagem de a maioria deles ser isenta de imposto, as debêntures incentivadas, né, e todos os CRIs e todos os CRAs. Bom, além disso, uma outra vantagem é, através do título público, você paga em agosto ou em dezembro, mas é muito limitado. Através de crédito privado, você pode constituir carteiras extremamente pulverizadas, né, com vários ativos, normalmente é mil e poucos reais para investir em cada um desses ativos. Então você pode ter dezenas de títulos na sua carteira, onde você vai conseguir juros mensais, porque algumas emissões pagam juros mensais, outras pagam juros semestrais, outras pagam juros anuais, e misturando isso tudo, você vai conseguir uma carteira muito mais dinâmica. Bom, e a desvantagem do crédito privado é não possuir a garantia do FGC e, porém, render bem mais, significantemente mais do que os títulos públicos e ou as emissões bancárias. No próximo vídeo eu vou falar sobre fundos de investimentos e depois sobre a classe de renda variável. Era isso, eu fico por aqui, muito obrigado pela audiência. Continue nos acompanhando aqui nesse canal, siga também a gente através do nosso blog Caminho para a Riqueza e até a próxima. Muito obrigado.